Deuteronômio 20. Leis de guerra. Deuteronômio 20 versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Deuteronômio 20 versículo 2. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Deuteronômio 20 versículo 3. Ouça, ó Israel! Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Deuteronômio 20 versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Deuteronômio 20 versículo 5. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Deuteronômio 20 versículo 6. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Deuteronômio 20 versículo 7. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Deuteronômio 20 versículo 8. Por fim os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Deuteronômio 20 versículo 9. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Deuteronômio 20 versículo 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Deuteronômio 20 versículo 11. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Deuteronômio 20 versículo 12. Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Deuteronômio 20 versículo 13. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-lo em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Deuteronômio 20 versículo 14. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade, será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 20 versículo 15. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Deuteronômio 20 versículo 16. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Deuteronômio 20 versículo 17. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deuteronômio 20 versículo 18. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 20 versículo 19. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Deuteronômio 20 versículo 20. Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês.